E você consegue imaginar quantas e quantas instalações são feitas em nossa mente a partir do momento que nós começamos a ser introduzidos dentro de uma cultura? São muitas instalações mentais que são feitas dentro de nós. E a nossa inteligência natural, ela fica completamente reprimida dentro do nosso eu. E nós, muitas vezes, temos que nos corromper, nos sabotar. Sabotar a nossa inteligência natural a fim de validar a nossa inteligência de ego, a nossa inteligência cultural. Mesmo que eu deseje algo, eu tenho que renunciar àquilo, porque eu coloco em primeiro lugar a sabedoria cultural. Isso começa a criar em nós uma certa repressão do prazer, uma certa repressão da alegria, uma certa repressão da vida feliz e natural, como ela pode ser, né? Ela constrói-se dentro de uma sistemática, de uma sistêmica. E aí, quando nós começamos a construir esses costumes, nós, lenta e gradativamente, ao decorrer da nossa vida, nós começamos a criar automações emocionais. O que são essas automações emocionais? Nós começamos a ficar tristes ou felizes na medida em que nós percebemos que esses costumes são validados ou não. Esse é o máximo que nós conseguimos fazer muitas vezes no nosso ego, ao ponto de sentir, eu estou feliz, ou estou triste, estou sendo bem-sucedido, ou estou sendo mal-sucedido. Né? Nós condicionamos o sentido da nossa vida, nós condicionamos as nossas alegrias com base nas coisas que nós conseguimos executar dentro desses padrões que nos foram estabelecidos. Ou seja, quanto mais eu mostro que eu consigo respeitar as normas que me foram colocadas, mais eu começo a acreditar que eu estou sendo uma boa pessoa, que a minha vida está sendo válida. Quanto mais eu sinto que eu estou desrespeitando essas normas, mais eu começo a acreditar que a minha vida não está tendo sentido, que eu não estou fazendo o que eu devia. Só que isso é uma automação que é feita em cima do nosso ego. Ela nos traz uma sensação de missão cumprida, mas ela não nos traz uma satisfação de vida, porque ela não parte de nós, ela não parte da nossa essência, ela parte das nossas crenças. Então, são felicidades ilusórias, são sensações ilusórias, são muitas vezes enganos que nós criamos acerca da nossa própria existência. E essas automações emocionais, elas vão sendo ativadas ao decorrer da nossa vida, todas as vezes que nós passamos por situações que nós vemos esses valores que nós construímos sendo tirados de nós. Né? Então, por exemplo, eu instalei na minha cabeça que um valor, por exemplo, é conseguir comprar um determinado carro, ou construir uma casa, ou ser bem-sucedido profissionalmente em determinado curso, ou fazer parte de uma determinada família, ou seja, uma determinada situação que eu entendi que aquele é o sentido da vida. Né? E aí, quando aquilo começa a definhar, quando aquilo começa a se quebrar, quando aquilo começa a se diluir, ou quando eu perco aquilo, eu acho que a minha vida acabou. Minha vida perdeu o sentido. Porque se eu entendi por muito tempo que o sentido da minha vida era construir tais padrões, né? Ou se a minha vida tinha valor quando eu atingia essas metas, quando eu vejo essas metas não sendo atingidas, ou quando eu vejo essas metas se perdendo, pelas ironias do destino, ou pelas mudanças que a nossa vida passa constantemente, nós começamos a acreditar que a nossa vida perdeu o sentido. Minha vida não tem sentido. Eu sou um fracasso, ou eu não consigo fazer nada certo, ou para mim tudo dá errado, né? Ou por que é tão difícil para mim as coisas? E a resposta é muito simples. Para você, tudo parece tão difícil porque você está construindo um projeto em cima de um sentido que não foi você que decidiu. Deram para você um plano, deram para você uma programação e você está tentando cumprir essa programação. Qual é o resultado? Se você consegue, não é satisfatório, porque não é um plano seu. E o pior, se você não consegue, é frustrante, você se acha um inútil. Você acha que a tua vida é um fracasso. Então, a proposta, a possibilidade de você construir uma vida que vale a pena, a possibilidade de você construir uma vida que faz algum sentido,
É quando você consegue se conectar com essa inteligência natural, com esse eu interior, como eu disse anteriormente, que sempre foi o verdadeiro e que sempre existiu dentro de você, e você começa a pegar esse eu interior e começa a conversar mais com ele, se tornar mais íntimo dele, dar mais ouvido a ele, e você começa a perceber o que de fato você gosta, o que de fato te dá vontade de viver, o que de fato te alegra, o que de fato te dá tesão, o que de fato te faz querer acordar de manhã e ir atrás de alguma coisa. E confiando nessa pulsão interna, né, você vai construindo um sentido para a sua vida, claro, sem se tornar um criminoso, sem se tornar um lunático, sem se tornar uma pessoa que então, então se minha vontade é sair fazendo arruaças, eu vou sair fazendo, porque isso não é um sentido inteligente e natural, mas colocando isso dentro de uma possibilidade de convívio, você começa a construir um sentido para a tua vida dentro dessa inteligência interna. E é nesse sentido que a vida começa a ganhar um pouco de satisfação. É nesse momento que você consegue dar um sentido para a sua vida a partir do seu eu interno, sem aquele critério de uma automação construído por uma cultura ou construído por um propósito de vida que não foi estabelecido por você. Esse é um dilema que todos nós passamos num determinado momento da vida, né? Provavelmente todo mundo que está aqui agora nessa aula, provavelmente todo mundo que está aqui acompanhando está passando ou já passou por uma situação como essa, né? Eu não acredito muito em coincidência, acho que tudo segue algumas sincronicidades e todo mundo que está aqui acompanhando passou recentemente ou está passando por uma situação em que se pergunta, tá, mas o que eu estou fazendo nessa vida? Será que vale a pena? Será que é por aqui? Será que não é? Isso tudo que eu fiz até agora, será que fez algum sentido? Será que não fez? Né? O que eu vou fazer daqui para frente? Ou tudo aquilo que eu perdi até aqui, o que valeu a pena aquilo? Essa é uma reflexão que todo mundo se faz em determinado momento. E eu acredito veemente que é no momento que nós fazemos esse questionamento, tá, o que eu estou fazendo dessa vida? Será que é por aqui mesmo? Será que vale a pena insistir nisso aqui? Será que é por aqui? Será que é por ali? Toda essa trajetória que eu fiz até agora, será que vale a pena continuar? Essa reflexão ela acontece exatamente no momento em que você começa a cogitar se esse plano, se esse mapa que você está seguindo, ele realmente faz algum sentido. E a grande pergunta não é para onde esse mapa leva. A grande pergunta é quem criou esse mapa. Essa meta, essa rota que você está seguindo, esse valor que você está defendendo, esse estilo de vida que você está se matando para manter, né? Que você está ali dia e noite, dando tudo de você, acordando cedo, dormindo tarde, tendo dor de cabeça, se estressando. Essa loucura que é manter esse projeto que eu estou segurando. Quem é que escreveu esse projeto? Quem é que te deu essa meta? Quando foi que alguém chegou para você e disse aqui, ó, Erivelto, esse aqui é o sentido da tua vida. Pega isso aqui e manda brasa. É isso aqui que você tem que realizar. Você tem até 2045 para terminar. Quando que aconteceu isso aí? Nunca aconteceu. Nunca teve essa reunião com o RH o cósmico que diz, ó, tá aqui o teu plano, essa aqui é a tua pasta, manda ver nisso aqui. Percebem que nós estamos correndo desenfreadamente atrás de um projeto que nós não sabemos quem construiu nem por que estamos fazendo? E aí nós quebramos a cara, nós erramos, nós tropeçamos, nós perdemos a vontade de continuar certos projetos, porque não foi nós que construímos. E o pior, aí nós nos sentimos culpados. Nós nos achamos fracassados. Nós achamos que não fomos capazes de concluir tal projeto que nem foi nós que escolhemos. É um projeto que foi automatizado pelas nossas emoções, construídas pelo nosso ego. A libertação emocional, a libertação intelectual, a libertação psíquica, a capacidade de você de ser dono do seu próprio destino se faz quando você passa por essa pergunta fundamental. Quem foi que escreveu esse roteiro que eu estou seguindo?
E como provavelmente a resposta da grande maioria das pessoas foi eu que não fui, aí chega a hora de você dizer assim, então agora eu vou escrever um roteiro. Eu vou escrever um roteiro. Eu quero decidir, então, qual que é o sentido da minha vida. Eu é que vou escolher os dogmas, as crenças, as direções, os limites, como que eu quero ter meus relacionamentos, quanto que eu quero trabalhar. Eu quero enriquecer, quero ficar milionário. Ou eu quero abrir mão da riqueza, eu quero morar numa cabana no mato. Não tem certo, não tem errado. Não existe um sentido de vida que seja único. Mas seja lá o que você decidir trilhar, que você tenha escolhido. Essa é a regra. É só isso. Quando você conseguir construir esses valores, quando você conseguir decidir o que você quer, aí sim, aí você vai começar a achar o sentido da tua vida. A partir da hora que você fazer esse roteiro, que você se liberar disso. Só que esse é um processo muito difícil e doloroso. Principalmente doloroso. Porque abrir mão dos valores que nos foram impostos é como se fosse amputar partes de nós mesmos. Se distanciar da família, discutir ou discordar das pessoas que amamos, abrir mão de alguns costumes, o medo de questionar algumas crenças. O que vão pensar? O que vão falar? Né? Isso é dolorido, dói. Então, como nós nos sentimos excluídos, como nós nos sentimos julgados, quando nós nos sentimos definhando em relação a esses costumes, esses valores que o ego construiu, a maioria das pessoas, quando começa a dar esses passos de evolução, começa a doer e elas se encolhem. Não, deixa eu voltar para a minha zona de conforto. Que ali, pelo menos, eu não sofro tanto. É melhor ser escravo para algumas pessoas do que ter que pagar o preço de construir sua própria sobrevivência. E aí que entra uma pergunta muito complexa, muito dura, mas que é muito necessária. Você vai sofrer. A questão é pelo que você vai sofrer. Você vai sofrer para abrir mão dos seus valores que foram construídos em você? Ou você vai sofrer para manter esses valores? As duas coisas vão dar trabalho, as duas coisas vão dar dor, as duas coisas vão trazer sofrimento. Você sofre para manter esse projeto de vida que foi colocado em você. E você também sofre para se desfazer dele. Só que tem uma diferença. Um caminho te dá sofrimento para sempre. E o outro caminho te dá sofrimento somente até se desprender. E depois que você se desprende dessa cultura, depois que você rompe a barreira da exclusão, do que falam, do que pensam, às vezes até mesmo da vergonha, da humilhação, de se sentir diferente, de se sentir inferior, de ser chamado louco, depois que você rompe essa barreira, aí você se torna capitão do teu próprio navio. Aí você é dono da tua própria vida, porque sabe quem que pode criticar o teu plano? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele é seu. E isso não diz respeito a ninguém. Isso é liberdade, isso é individuação. Todos os outros planos de vida custam caro, porque você tem que se esforçar incansavelmente para se manter dentro de moldes que foram passados para você.